Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês da primeira série, e nós estamos aqui para a nossa aula número 61. Nessa aula número 61, a gente vai falar sobre os povos nativos aqui do continente americano. Em especial, nós vamos falar sobre 3 povos, civilizações que se organizaram aqui na América, que são os maias, os astecas e os incas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar deles e a gente vai, então, falar um pouco mais sobre esses 3 povos. Antes da gente ir para a nossa aula, eu não quero que vocês esqueçam de fazer o registro de vocês lá no Google Classroom. Então, vocês vão lá, vão no primeiro link, marcam a presença de vocês, garantam, né? Então, isso. E quem é que vai ficar toda essa nossa aula junto, né, com a gente é o Lucas, que é o nosso intérprete. Então, agora a gente está pronto para ir para a nossa aula e saber quais são os objetivos da nossa aula. Por que a gente está estudando esse conteúdo? Bom, primeiro, a gente vai descrever as formas de organização das sociedades nativas americanas. Como é que esses povos viviam aqui, como eles se organizavam, como era a hierarquia social deles, né? E a gente vai conhecer e valorizar a variedade e a complexidade social, cultural e tecnológica de algumas dessas sociedades pré-colombianas. Esse termo pré-colombiano, ele é utilizado para falar sobre essas nações, esses povos que viviam aqui antes de Cristóvão Colombo, ok? Então vamos lá? Bom, antes da gente chegar no nosso conteúdo, a gente tem que retomar o que nós estamos estudando, como é que nós chegamos aqui para falar desses povos, né, pré-colombianos. Nós já estamos aí algumas aulas, nós tivemos umas aulas falando sobre a expansão marítima europeia, ou seja, o momento em que os europeus eles vão sair do continente europeu e vão começar a navegar por outros mares, outros oceanos, conhecendo outras culturas, isso tudo com um grande objetivo, né, de comprar produtos, vender produtos, um objetivo mercantil. Isso tudo vai acontecer ali entre o século XV e o século XVI. Esse é o momento em que nós já começamos a viver uma outra era histórica. Nós já estamos vivendo ali, né, o início da era moderna, da Idade Moderna. Então, nós estudamos as grandes navegações europeias, ali entre o século XV e XVI. O que nós vimos de importante nessas grandes navegações? Que 2 reinos vão ser os grandes pioneiros nessas viagens, que são Portugal e Espanha. Quem é que fazia essas grandes navegações? Quem é que financiou essas navegações? As monarquias, os reis que já estavam fortalecidos. Nós vimos isso nas nossas aulas anteriores, né? Que os reis, eles se fortalecem, criam estados nacionais, né? E quem é que vai estar do lado dos reis? Quem é que os reis vão trazer para si para fazer essa expansão marítima? E quem vai, claro, né, objetivar, ter um objetivo mercantil, são os burgueses que vão então fazer essas viagens. Onde é que tudo isso vai acontecer? Inicialmente, essas viagens vão partir do continente europeu, vão ir para o continente africano, né? Eles atravessavam o continente africano e vão chegar no Oriente, na que eles chamavam de as Índias, mas isso vai mais longe depois, né? O que eles buscavam? Especiarias, temperos, né, que existiam na Ásia, diferentes, pimenta, cravo, canela. E o que mais eles vão buscar? Artigos de luxo. Existiam, né, artigos, tecidos diferenciados, sedas chinesas. Então, tudo isso vai ser buscado por esses burgueses ao longo dessas grandes navegações. E o que eles queriam? Novas rotas marítimas. Por que eles queriam novas rotas marítimas? Porque essas viagens eram muito longas, elas levavam meses para acontecer. E às vezes muitos marujos morriam, eles não tinham água suficiente, alimentos suficientes, as doenças povoavam essas viagens, eles precisavam de viagens mais curtas, rotas mais curtas para conseguir comprar mais produtos, vender mais produtos.
Em 1492, nós vimos que, em nome da coroa espanhola, o italiano Cristóvão Colombo, ele pretendendo uma nova rota, ele acaba chegando em um lugar em que eles ainda não conheciam, que era a América, o nosso continente. Bom, em 1494, uma linha imaginária vai dividir o continente americano, que é o chamado Tratado de Tordesilhas, onde espanhóis e portugueses vão então já delimitar os seus espaços, os seus territórios dominados aqui no nosso continente. Na América já existiam diversos povos com culturas próprias, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Porque antes desses europeus virem para cá com a sua mentalidade, o seu imaginário sobre como se vivia aqui, já existiam muitos povos e culturas diversas. Vamos lá? Bom, antes aqui, para a gente dar uma olhada, é sobre o continente americano que nós estamos falando. Aqui a flecha está apontando para ele. Ele é dividido entre a América do Norte, América Central e América do Sul. Nós estamos localizados, né, na América do Sul e a gente vai ver que é nesse continente extenso, né, existiam milhares de grupos que aqui já viviam. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai falar sobre esses povos originários da América. E, em especial, a gente vai falar sobre 3 povos que se destacavam, que foram interessantes a gente conhecer nesses primeiros contatos dos europeus com esses povos originários aqui, que são os maias, os astecas e os incas. Bom, esse nosso continente americano, ele era então repleto de diversos povos indígenas que viviam aqui, né, antes da chegada dos europeus. Esses povos indígenas, eles já possuíam uma cultura específica, eles já tinham crenças próprias, eles já desenvolviam, muitas dessas, aliás, já tinham desenvolvimento de impérios, né? Em algumas dessas regiões, a organização da sociedade ela era mais complexa. Então, existia a presença de cidades, de comércio, de construções religiosas, organizações de estudos matemáticos, astronômicos. E algumas outras sociedades, elas já eram habitadas por povos nômades, que viviam de coleta, pela caça, especificamente. Cada um localizado, né, culturalmente em um padrão específico. Aqui eu trouxe um mapa para vocês, para a gente se localizar e vocês verem aonde é que estavam localizados esses povos maias, astecas e incas. Então, os astecas e os maias, como a gente pode ver, eles estavam localizados ali, né, na América Central, indo em direção à América do Norte, e nós vamos ver que os incas, eles estão, né, um povo, né, aliás, bem extenso, né, estavam localizados aqui na América do Sul. A região onde os astecas e os maias viviam a gente chama de Mesoamérica. Primeiro povo que a gente vai falar nessa nossa aula são sobre os maias. Quem foram os maias? Vocês já ouviram falar deles? Bom, eles estão localizados na região que atualmente ela está ali entre a Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize e parte do México. Uma das civilizações mais antigas que existiram aqui no nosso continente americano, né? Os primeiros registros datam de 2.500 anos antes de Cristo. A gente está falando de registros arqueológicos, né, gente? E algumas cidades maias, elas chegaram a abrigar até 60.000 pessoas. Eram grandes centros urbanos, né? E se constituíam por uma cidade-estado que tinham um governo próprio. Os maias, pessoal, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E uma das práticas religiosas dos maias era oferecer o sacrifício humano aos deuses. Isso para eles, a partir do momento que eles sacrificavam um ser humano, eles conseguiam bênçãos de seus deuses. Eles desenvolveram um sistema de escrita, canais de irrigação,
projetos arquitetônicos e artísticos super complexos, estudos astronômicos. Eles utilizavam o número 0 na matemática já. Para vocês terem uma ideia, isso é um grande desenvolvimento para o período. E eles também organizaram 2 calendários. Os calendários deles, aliás, há um tempo atrás, o calendário maia, né, até povoou medo nas pessoas, porque o calendário maia acabava em 2012. E algumas pessoas diziam que o mundo ia acabar em 2012. Na verdade, os maias eles tinham uma organização temporal diferenciada da nossa, né? No auge do seu desenvolvimento, entre os séculos 9 e 10, a sociedade maia ela vai começar a entrar em declínio. E tem vários estudos que eles vão indicar que esse declínio dos maias ele vai rolar porque começa a faltar água, né? Eles tinham sistemas de irrigação, eles tinham cidades organizadas, mas em algum momento começa a faltar água. E essa falta de água vai acabar gerando inúmeros problemas com a agricultura, e isso tudo acaba gerando problemas para a própria constituição daquela sociedade maia. Bom, aqui eu trouxe uma imagem de uma das construções arquitetônicas dos maias, que é a pirâmide de Kukulcán, né? Se nós virmos, existia então um grande desenvolvimento arquitetônico, né, dentro dessa sociedade maia. E agora nós vamos para o nosso quiz. Eu quero que vocês leiam com atenção o quiz e a gente já retorna para ver qual é a resposta correta. Então, pessoal, vamos ver qual é a alternativa correta do nosso quiz? A pergunta era: quais os principais grupos ameríndios que tiveram suas terras dominadas pelos espanhóis? E a alternativa correta é a letra C: os incas, os astecas e os maias. E nós vamos agora falar dos astecas. Quem eram os astecas? Bom, eles habitavam nas terras do atual México e eles também eram conhecidos como mexicas, né? Dominaram diversos povos da região do Vale do México e eles acabaram formando um império. Então a gente pode sim dizer que existiu um império asteca, né? Para os astecas, os deuses eles praticavam boas ações e quando eles recebiam presentes e homenagens, um desses presentes que os astecas consideravam importantes para uma boa convivência com os deuses eram os sacrifícios humanos. Aliás, essa prática politeísta que nós já vimos dos maias e que nós estamos vendo aqui com os astecas também vai ser presente na vida dos incas e a ideia de sacrifícios humanos e animais era uma prática comum nas crenças desses povos. E eles então ofereciam, né, os sacrifícios humanos como oferendas a situações extremas, como a falta de chuva, porque precisava para a agricultura, necessidades, né, deles ali comuns. Olha só que interessante, a vida escolar era central para as crianças astecas. Os alunos, né, nessas escolas astecas, eles aprendiam os valores religiosos e morais daquela sociedade. A ideia desse aprendizado, né, dessa escola para os astecas, era para tentar manter a maior ordem, a maior organização
que existia dentro daquela sociedade, o viver bem, né, o bem-estar daquela sociedade. Eles tinham técnicas aperfeiçoadas de produção agrícola e de construção civil, além do desenvolvimento da matemática e da escrita, né, que eram extremamente organizados. Bom, os astecas, eles construíram então esse grande império. E quando vocês imaginam o que era esse Império Azteca, eu quero que vocês imaginem algo muito grandioso. A gente tem aqui uma reprodução do mural do artista Diego Rivera, mexicano, que ele vai expor um pouco como era a vida no tempo dos astecas. Todas essas imagens, essas informações, elas são baseadas em pesquisas arqueológicas, né, em pesquisas que foram realizadas para tentar descobrir como é que as pessoas viviam naquele período. E a gente vê, então, que esse era um grande império, uma cidade, né, extremamente organizada. Aqui é a cidade de Tenochtitlán, que era a cidade central, né, dos astecas. Bom, falamos dos maias, falamos dos astecas, que estavam localizados na região da Mesoamérica, e agora nós vamos falar de outros povos, né, um outro povo que habitava aqui a região da América do Sul, que são os incas. Os incas, eles se estendiam ao longo da Cordilheira dos Andes, incluindo atualmente o território da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia, da Argentina e do Chile. A que conclusão nós chegamos? Nós chegamos à conclusão que boa parte, então, desses nossos povos indígenas, né, das pessoas, da civilização que vivem aqui na América do Sul, são descendentes dos incas. Uma população com cerca de 15 milhões de habitantes, que era dividida em centenas de povos. A gente está falando, então, de vários povos que organizavam uma sociedade maior, que era a sociedade inca. A terra e a água pertenciam ao governo, que concedia o direito do uso dessa terra e dessa água à comunidade. Então, veja, eles também tinham uma organização política e estrutural dentro dessa sociedade inca. E a cidade de Cusco, ela vai ser o grande centro político, religioso e cultural desse Império Inca. A produção agrícola era a base da economia desses incas. Então, como eles produziam, como eles plantavam e como eles iam repassar essa fonte de agricultura, organizava a economia toda dos incas. E eles construíram estradas, templos, palácios e cidades com sistemas de água, de esgoto, totalmente organizados. Aqui eu trouxe uma imagem de Machu Picchu para vocês, que vocês também já devem ter ouvido falar de Machu Picchu. E olha só que interessante, gente. Machu Picchu, ela foi descoberta apenas em 1911. Ao longo do processo de colonização, que a gente vai estudar, né, futuramente, vários locais foram dominados e conquistados pelos espanhóis. E a cidade de Machu Picchu, ela está construída em um lugar que era de difícil acesso. Então, os espanhóis, eles não tiveram a possibilidade de chegar a esse local. Logo, não se sabia da existência dele. Em 1911, então, ela é descoberta. E em 1983, ela é colocada como um patrimônio natural e cultural da humanidade. E em 2007, ela foi eleita como uma das 7 maravilhas do nosso mundo, né? E que ainda bem que não sofreu a conquista dos europeus. Nós chegamos na nossa atividade. Leiam com atenção, essa é uma atividade discursiva, então vocês têm uma liberdade maior para fazerem, realizarem a resposta de vocês, e a gente já volta.
Então, pessoal, agora a gente vai ver qual é a resposta correta da nossa atividade. A pergunta era: como estava organizada a religião entre os maias, os astecas e os incas? Quais foram as suas práticas comuns? Bom, a organização religiosa desses povos, ela era politeísta, eles acreditavam em vários deuses. E uma das práticas de culto comuns a esses povos era o uso do sacrifício humano aos seus deuses. E para a gente chegar, né, uma conclusão do que a gente estudou, eu quero que a gente tenha uma noção como é que esses povos indígenas vivem hoje no nosso continente americano. Calcula-se que na data da chegada do Colombo, em 1492, viviam aqui na América 57 milhões de povos indígenas, de pessoas, de indivíduos, com uma cultura própria, né, vivendo as suas crenças, os seus hábitos culturais. E ali mais ou menos no ano de 1560, restavam apenas cerca de 10 milhões. Então, vocês vejam que ocorreu uma devastação, né, dentro desses povos que viviam aqui. Mas, mesmo assim, atualmente, em países como México, Bolívia, Guatemala, por exemplo, existe um número muito significativo da população existente nessas cidades, né? Eles, para vocês terem uma ideia, eles ocupam, às vezes, 40% da população existente nesses países. No final do século XX, né, em meio a todas a ocupação dos territórios, vão existir inúmeras leis, inúmeros protestos, pessoas que vão exigir a demarcação das terras desses povos, a garantia do acesso deles, né, a leis, a direitos. E vão ocorrer, então, vários avanços no reconhecimento dos territórios indígenas. Embora, ainda hoje, esses conflitos eles não acabaram. Para nós terminarmos, nós vamos para nossas considerações gerais. Então, nós vimos que existia uma diversidade imensa de povos aqui na América. Nós falamos aqui dos maias, dos incas e dos astecas. E nós vimos que esses povos pré-colombianos, eles tinham culturas e formas de organizações diversas entre eles. Essas sociedades, elas desenvolveram estudos matemáticos, astronômicos, grandes monumentos arquitetônicos, né, e agrícolas. E na nossa próxima aula, a gente vai continuar falando sobre esses povos originários da América, mas na nossa próxima aula nós vamos vir aqui para o nosso país e falar sobre os indígenas no Brasil. Até a próxima, pessoal!